gente pra de machista, ela nem sabe, né? Mas uma garrafa de 2 litros. Pô, por pessoa, já pensou se todo mundo precisa. Boa tarde, gente. Boa tarde. Só seria melhor. Giovana. Oi, gente. Deixa Eu vou tentar conversar com ela pra diminuir isso aí. Gente, ó. Lá, depois foi inteiro. A gente vai falar sobre a impermeabilização dos solos e escoamento das águas. Eu, a Gabi e o Júnior. E o Eduardo não, mas ele teve que ir no dentista, ele não pôde vir de tarde. Bom, o que às vezes a gente vê enchentes nos lugares, a gente não pensa como que aquilo aconteceu, né? A gente só pensa que chegou a água e mais nada. Mas vamos supor que esse aqui é o solo. O chão mesmo. Aí tem 3 casos. O primeiro caso seria, aqui temos as árvores, tudo, o mato, e a água vai pegar, o mato, a árvore vai segurar, como você disse no trabalho, vai segurar a água e ela vai estar com menos força, assim também o solo com as raízes vai poder escoar a água mais fácil. No segundo caso também, tem o que é só o solo, sem nada, só o solo, como terreno, por exemplo, vazio, sem construção. Que aí tem mais propício a dar enchente, mas assim, não é como, por exemplo, o terceiro caso que é a cidade, que é impermeabilização, que é o que acontece quando uma região, vou falar agora o que acontece quando uma região de terra e vegetação dá lugar ao cimento e de outras formas de cobertura utilizadas em construções e que são comuns nos centros urbanos. Ou seja, por exemplo, esse aqui, o asfalto, a água cai pura na terra, não tem árvore, não tem nada para segurar. Ou seja, como é muita água caindo junto, por exemplo, sei lá, 10 mil litros caindo junto, não tem para onde a água ir. Aí o que dá as enchentes, as coisas dos lugares. E acontece na cidade, como eu falar. Olha lá, cimentação, asfaltamento, calçamento e edificação. Por isso que a gente não vê muito em locais assim rurais, que tem muito matagal, muito lugar assim, árvores e tal. Eu vou apresentar, o falou que eu vou mostrar 3 casos. O primeiro caso, que seria esse daqui. Um lugar que tem muitas árvores, que tem o sol, quando chove, a água da chuva, ela bate mais forte nas árvores, e quando ela vai chegar no chão, elas já estão com menos intensidade, o que dificulta a passagem delas para elas correrem. E nesse período de tempo em que elas não correm, as raízes das árvores, das plantas, têm mais tempo para absorver a água, e isso fazendo elas não desabar. O segundo caso seria um terreno sem plantas e quando chove ele vai com mais forças e como não tem planta nem árvores, não tem raiz para segurar as águas, elas têm muito pouco tempo para absorver a água. E são pouca água que consegue ser absorvida nesse tanto de tempo. E algumas, infelizmente, acabam ocorrendo e até causando a derrubação da palavra. Mas derrubar. Não derrubar, Erosão. Isso, deslizamento. E tem o terceiro caso, que é o caso da cidade. Na cidade até tem os bueiros, tem as encanações que levam as águas. Só que num dia chuvoso, por exemplo, como chove assim, na cidade toda, e praticamente a cidade toda é asfaltada,
Aí vai enchendo muitos bueiros e conforme vai enchendo os bueiros, a água já não tem mais para onde correr. Porque o bueiro que levava a água para fora já vai ficar atolado e nisso vai causar as enchentes. Aí a água vai subir porque o bueiro não vai mais suportar o tanto de água que está vindo. É tipo, a água saindo de um lado, do norte, do sul, do leste, aí vai ter um tempo que não vai suportar e vai causar as enchentes. Mas nesse caso de não suportar por causa da poluição, né? Também, mas por causa de muita água, por exemplo, aqui no bairro do Quarto Depósito e no bairro de Barra da Glória. Por exemplo, aí a água daqui, a água de lá, e assim, as encanações são ligadas. Aí a água de todos os bairros que vai caindo, vai causando muita pressão, vai ser muita água. Aí, e ainda leva esse negócio da poluição. E é por Aí causa vai que causando como não tem muitas plantas, árvores, o solo não absorve por causa da impermeabilização, que é o cimento, não o tem asfaltamento. onde ela ser absorvida. Aí aqui eu vou falar um pouco das consequências, que são as enchentes, o aumento da temperatura e também é bem ruim para a biodiversidade, porque a maioria dos seres vivos, eles vivem no solo, né? E eu queria falar sobre um negócio que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, que lá estava muito quente por causa da impermeabilização, aí eles começaram a tentar usar asfalto de branco para ver se consegue diminuir o aumento da temperatura. E o que você pode fazer para ajudar? Não tem muito segredo, não. É só você plantar e não asfaltar muita coisa para ajudar a absorver a água. Porque o asfaltamento tem seus prós e contras. Os prós é o óbvio, né, que os carros passam bem mais fácil, a gente tem livre acesso, mas os contras quer dizer, é bom pra gente, assim, pra gente, na nossa visão, mas pensando pelo lado da natureza, né, é ruim por essa questão. Gente, só incluindo que em 2018, se não me engano, houve um caso de enchente aqui, e até a minha tia, né, ela participou dessa enchente, ela perdeu a casa, que foi aqui na rua principal, perto da delegacia de casa, houve um caso de enchente. É isso, gente. Só o trabalho.